Média móvel é pop, média móvel é tech, média móvel não é tudo, mas tá na Globo. Alô, você Data Learning, eu sou Roberto Colassoco, um aprendiz de dados como você. Nós estamos no canal Data Learning e hoje eu vou falar sobre a média móvel, aquele dia do Brasil que foi parar no Jornal Nacional. Veja só. Boa noite para você que está em casa. Vamos começar com a média móvel de mortes, um indicador mais preciso para a gente entender os rumos da Covid-19 neste momento no nosso país. Obrigado, Márcio Gomes, e neste vídeo a gente vai explorar 3 pontos. Por que a média móvel é pop, por que ela é tech, por que ela não é tanto assim também. Vem comigo. Bem, por que a média móvel é pop? Hoje em dia, muita gente foi para a bolsa e os day traders da bolsa, eles se orientam mais pela média móvel aí dos gráficos de tendência das ações. Vamos dar uma olhada aqui, o gráfico de Bovespa aí já de algum tempo para trás, veja que ele deu esse tombo aqui no início do ano, né? E aqui no Yahoo Finance tem algumas facilidades de colocar indicadores, e o primeiro deles aqui é a média móvel, olha só. Se a gente colocar a média móvel, colocar uma outra cor aqui para vocês verem, o pessoal se orienta pela média móvel para ver tendências aí nos gráficos da Bolsa de Valores. Então, é muito popular a média móvel para essas pessoas que fazem os seus negócios na Bolsa de Valores. Outro indicador muito popular é o IPCA 12. O que é isso? É a soma móvel do IPCA mensal, só que ela é uma soma. As somas e médias têm propriedades equivalentes. Só dividir por um fator que é o tamanho dessa soma. Soma de 12 meses. Então, dividir por 12 meses vira a média móvel de 12 meses. Eu estou aqui com uma comparação do IPCA com a média móvel do IPCA 12. E veja como a curva vermelha, que é a média móvel, ela é muito mais suave que a inflação mensal. Por isso que o Banco Central coloca metas de inflação para essa soma móvel, que na verdade é a meta de inflação anual. E tem também o pessoal de operações que usa muito a média móvel para fazer previsões de demanda. Inclusive, eu dei um curso de técnicas estatísticas para previsão de demanda para um grande banco agora, que fez esse curso em vídeo. Foi muito interessante e eu tenho um trechinho aqui para vocês. Continuando a nossa exploração de métodos para a previsão de demanda via séries temporais, como funciona esse método muito simples, muito usado. Como é que eu faço isso? Igual a média dos 3 últimos trimestres, olha só. A primeira delas é uma forma recursiva, muito simples. A média móvel, ela tem uma variação menor que o indicador original. É colocar essa técnica para funcionar nos nossos casos reais. E olha como o alfa de 0,1 ficou super atrasado. É mais robusto em relação a esses inicializadores. Agora não é uma relação de causa e efeito. Não existe uma causa e efeito no tempo, né? Por que aumentou? Por que caiu? Por causa do calendário? Não é assim. Vamos interpretar o resumo dos erros. Esse aqui que é o mais interessante da gente trabalhar. Se você fez todos os exercícios até aqui, você está de parabéns. Agora, a média móvel é pop mesmo, porque agora está aparecendo todo dia no Jornal Nacional e eu quero explicar agora para você por que ela é tech, para que ela serve e por que ela funciona. Bom, por que a média móvel funciona? Porque a média tem menos variação que os dados individuais. Existe uma fórmula muito fácil de provar que o desvio padrão da média é igual ao desvio padrão original dos dados individuais dividido por raiz de n. Essa fórmula, desvio padrão da média é igual ao desvio padrão original dividido por raiz de n, devia ser uma fórmula colada na nossa cabeça desde criança,
Tipo a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Essa fórmula ajuda a gente a enxergar os indicadores com menos variação, fica mais suavizado. O indicador da média é muito mais resistente a toda a variação dos indicadores originais. Quer ver? Vamos dar uma olhada numa simulação que eu fiz para a gente ver esse fenômeno. Então, nessa planilha, eu coloquei na coluna A uns dados simulados de uma normal com média 1000 e desvio padrão 100. E aqui eu coloquei as médias móveis de 2, 3, 4 até 10. E essa média móvel é muito fácil de implementar. É só fazer a média dos últimos dois valores. Pega qualquer lugar aqui, eu tenho a média dos últimos dois valores. Média móvel de 4, por exemplo, a média móvel do indicador de 4 valores para trás, tá certo? Eu fiz um gráfico aqui do lado, que esse gráfico se chama, aqui no Excel, ele se chama caixa e caixa estreita. Isso não é verdade, isso aqui são box plots, que dá para a gente ver todos os indicadores aqui que a gente fez nessa planilha. O primeiro deles em azul é o próprio indicador, veja a variação no indicador, que vai desde 700 até 1400, mais ou menos, e veja que todos os indicadores aqui de média móvel que a gente fez tem a mesma média móvel de 1000, só que a variação vai caindo, como a gente viu, naquela proporção de 1 sobre raiz de n. Veja que, por exemplo, a variação amarelo aqui, esse amarelo, é de média móvel de 4. A variação da média móvel de 4 é metade da variação do indicador mesmo, porque é dividido por raiz de n, raiz de 4 é igual a 2, tá bom? Então veja como é mais útil usar médias móveis de 2, de 3, de 4, depois praticamente você não reduz tanto assim a variação dos indicadores. Só que lá no uso para as mortes com Covid tem um outro problema que a gente vai ver logo em seguida. Vamos lá? E por que a média móvel ela funciona tão bem também para os dados de óbitos por Covid-19? Porque há uma variação que não é só a natural, há uma variação nos dados devido ao dia da semana, porque há um atraso nas informações durante o fim de semana. Vamos dar uma olhada. Muito bem, eu trouxe para vocês aqui os óbitos, né, por dia, por semana epidemiológica e dia da semana, né, até a data de 14/7. E para a gente começar a média móvel, vou escrevê-la aqui, é muito fácil de implementar. Eu vou usar o último dado, é igual à média dos últimos 7 dias, começa aqui esse indicador até aqui, ó, 7 linhas eu peguei, tá certo? Então, fechei e tenho 1056. Se eu puxar aqui para cima, essa média anterior, veja só, ela é dos últimos 7 dias a partir do dia anterior. E notem uma questão interessante, aqui eu tenho o dia da semana, né? Isso aqui é uma terça, né? Então eu tenho a média móvel entrando uma terça, saindo uma terça. Então todo dia entra o mesmo dia da semana, isso que é muito interessante nessa média móvel de 7 dias. Então ele tem sempre um dia, um representante do dia da semana por dia. E aqui a nossa média móvel de 7 dias. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico parecido com o que está aparecendo lá no Jornal Nacional. Bem rápido aqui. Vou pegar a data, os óbitos, vou pegar a média móvel. Vou inserir um gráfico, só que um pouco diferente. Vou ver como linha, né? Olha lá. Eu vou comparar as duas variações em termos de linha. Veja como a linha vermelha, que é a média móvel de 7, ela é muito mais suave que os óbitos. E existem duas explicações aí. Tem o dia da semana, porque atrasa na informação no fim de semana, então chega atrasada a informação, parece que tem menos, mas na verdade tem a mesma média de mortes por dia. Então a média móvel ela absorve essa variação semanal, média móvel de 7, e ainda tem aquela propriedade de dividir por raiz de 7. Então veja como ela faz
uma suavização muito grande no indicador. Para a gente ver que os dias da semana têm diferença, eu vou mostrar aqui por uma tabela dinâmica. Eu vou colocar uma tabela dinâmica aqui e vou usar a semana epidemiológica na linha, vou colocar o dia da semana na coluna, para a gente separar por dia da semana, e vou colocar os óbitos aqui para somar, né? Na verdade, tem um dado por dia e por semana epidemiológica, tenho os valores originais aqui, os valores individuais. Vou fazer um gráfico de linhas aqui, para a gente só fazer um estudo, né? Estamos fritando dados aqui, fazer um estudo por dia de semana, né? Olha que eu tenho, dia 1 na verdade é domingo, segunda até sábado, é o dia 7 aqui, né? Veja como os domingos e as segundas-feiras tem uma média perto lá de 600 aqui no final das contas, e os outros dias todos têm uma média muito maior, né? Talvez no sábado aqui tenha uma média um pouco menor. Então existe uma diferença entre dias da semana. E o que acontece com a média móvel semanal? Ela reflete isso, ela faz a soma dos efeitos. O que é o efeito? É a diferença da média geral, a soma dos efeitos se igualar a zero. Então o que acontece? A média móvel de 7, além dela reduzir a variação pela propriedade da média de 1 sobre raiz de n, ela zera esse efeito de diferença de dias da semana. Por isso que ela fica muito legal. Eu fiz um gráfico muito interessante aqui, que eu peguei dos últimos dias que estavam mais ou menos perto de 1000, a média móvel. Eu peguei os óbitos, peguei a média móvel de 2, de 3, de 4, até a média móvel de 14. E eu vou fazer aquele gráfico de box plot para a gente ver as variações, né? O box plot é interessante para a gente ver variações dividido por alguma categoria. Deixa eu ajustar um pouco essa escala. Vamos colocar uma escala aqui de, sei lá, 500 até, vamos dizer assim, 1500. E a gente vai ver o seguinte, ó. Os óbitos estão lá desde 500 a 1500, nesse período aqui mais estável, e a variação vai caindo, né? Pela média móvel de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Olha como cai até a média móvel. Depois volta a aumentar a variação, a média móvel de 8, de 9, de 10, e olha de 14, olha como cai a média móvel de 14. Média móvel de 14, então, zera de novo o efeito de dia, porque aí tem 2 dias para cada dia da semana, e a variação divide por raiz de 14, por isso que ela é menorzinha do que a de 7. Mas o fenômeno é muito interessante, porque a de 7 é menor do que a de 8, de 9, de 10, que pela regra, vamos dizer assim, pela fórmula, deveria ser menor. Não, é menor porque ela zera o efeito do dia da semana. Então é muito bom, muito bem escolhido o indicador de média móvel de 7. Esse aqui é campeão mesmo, tá bom? A média móvel é muito legal, você viu um monte de aplicação aqui, você viu muitas vantagens, mas precisa tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado é com o tamanho da média móvel. Cuidado para não colocar uma média móvel de 30, 40. Isso é só os day traders que usam média móvel louca, assim, de tantos dados. Normalmente a gente usa a média móvel de 3, trimestral, às vezes, 4, quadrimestral, 12 no máximo, 7, que é a média móvel semanal, muito interessante. Outra coisa que é muito interessante a gente tomar cuidado é com os pesos. A média móvel, ela dá peso igual para todos os dados que tem nesta média. Geralmente é interessante a gente colocar mais peso nos dados mais recentes. Existe uma técnica muito interessante, chama amortecimento exponencial, a gente vai chamar AES, amortecimento exponencial simples ou até duplo, que a gente dá mais peso para os dados mais recentes. É uma técnica muito interessante, muito parecido com a média móvel, né?
E um outro problema que a gente pode encontrar são essas sazonalidades. Se a gente não ajustar direito, como foi no caso da Covid, ajustar direito a sazonalidade, a gente pode piorar os dados da média móvel. Então, ajustar bem para o tamanho da média móvel. Mas apesar desses cuidados, pode usar a média móvel, muito interessante para você suavizar seus indicadores. Bom, nesse vídeo você viu que se você precisar de suavizar os seus indicadores para visualizar tendências, use a boa e velha média móvel, que ela é simples, fácil de implementar e muito eficaz. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande pra gente e até mais.